Olá, você que nos acompanha aqui pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nessa primeira semana do tempo comum, nós abrimos o coração de Jesus que se revela por meio do Evangelho de Marcos. Aliás, nós já acompanhamos o primeiro dia de evangelização de Jesus no primeiro capítulo de Marcos. Fomos à porta da cidade vendo uma grande ação curativa de Jesus, fomos à sinagoga vendo uma ação libertadora e entramos com Jesus na intimidade dos discípulos, vendo, por exemplo, a cura da sogra de Pedro. No capítulo 2, que aparece na nossa liturgia de hoje, nós vemos um texto muito conhecido pastoralmente, um paralítico que é descido por uma maca em um espaço aberto no telhado para que Jesus o note e, de fato, Jesus o cura. É um termômetro a passagem de hoje que nos confronta na nossa fé para que a gente veja se ela é mais parecida com a das autoridades judaicas, que na verdade não tem autoridade, ou se a nossa fé é alicerçada na autoridade do reino de Deus. A nossa liturgia se inicia com a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus nos convida a contemplar a criação, ou seja, a ver a beleza de Deus revelada a nós, mas também nos exorta para que nós não sejamos como aqueles que contemplam as obras de Deus e mesmo assim não aceitam a fé. O nosso salmo também nos lembra isso, para que a gente se recorde continuamente, não se esqueça das obras de Deus. Afinal, que obras são essas? Quais são as obras de Deus que são reveladas em Jesus? Bem, o Evangelho de Marcos nos ajuda então a completar esse caminho espiritual. Em Marcos, no capítulo 2, nós, em primeiro lugar, nos deparamos com um cenário que é muito constante a partir desse capítulo. Aparecem dois grupos. Em primeiro lugar, o grupo das autoridades judaicas, os saduceus, o mundo dos sacerdotes, os fariseus, os escribas, doutores da lei. E por outro lado está aquele povo que sofre em grandes partes, sofre por ações desses grupos de autoridade, que estão politicamente debaixo da autoridade desses grupos sociais, mas que na verdade agora são abraçados pela grande autoridade de Jesus, que vem ser o caminho autorizado da ação salvífica de Deus para o seu povo. Nesse contexto, nós temos um telhado sendo aberto e um paralítico sendo descido pelos seus amigos, já que a casa estava muito cheia, então querem que Jesus o note. Essa ação é uma ação complicada. Complicada por quê? Porque muitas das casas dessa época sequer tinham telhado em todos os cômodos, já que as construções eram dispendiosas, eram caras demais. E os materiais também não eram abundantes, não tinha muita madeira ali na região. Jesus, que era um carpinteiro, o termo original define que ele era provavelmente um artesão, faz tudo ali na época, né? Nazaré era muito pequena, então aquilo que precisava de mão de obra especializada, Jesus estava por ali. Jesus deve ter consertado alguns telhados ali na vida. E quando Jesus olha para aquele telhado sendo aberto, ele sabe provavelmente que aqueles homens devem ser responsabilizados por isso, mas o olhar de Jesus não vê o problema que está acontecendo diante dele. Do contrário, vê a fé. O nosso texto diz isso, que Jesus, vendo a fé, age. Muito bem. E é vendo a fé daqueles paralíticos que a gente começa a perceber que esses dois grupos têm atitudes muito diferentes diante de Jesus. Enquanto as autoridades parecem que estão muito mais para condenar aquilo que elas veem, aqueles homens estão ali cheios de fé tentando entrar na casa. A casa para Marcos é muito interessante. O Evangelho de Marcos provavelmente tem as suas redações finais quando os cristãos já se reúnem nas casas. A casa é a comunidade. Então o que aqueles homens estão fazendo é colocar um paralítico dentro da comunidade. Olha que coisa bonita, não é? Jesus olha o esforço da fé. Jesus trata, na verdade, o que importa, que são os pecados daquele paralítico. Por que isso? Porque qualquer doente, na época de Jesus, era lido a partir da ótica da impureza. Se pensava que a doença provavelmente vinha de alguma impureza, de algum pecado que a pessoa tinha feito e tinha tornado ela impura. Com isso ela perdia os seus direitos civis, os seus direitos na sociedade e também os seus direitos religiosos. Ela estava afastada de Deus
até que lá no templo ela encontrasse um meio de purgar os seus pecados e com isso garantir a sua libertação. Portanto, a cura passava pela autoridade do templo, passava pela autoridade religiosa da lei, passava pelos grandes árbitros da fé que se levantavam muitas vezes sem muita misericórdia ali no povo que circula Jesus. Jesus mostra a sua autoridade ao curar aquele homem, mas a cura acontece pelo perdão. É o perdão dos pecados que interessa. Porque Jesus sabe que o perdão dos pecados, que quando aquele homem tem os pecados perdoados, ele não só tem uma mudança espiritual, mas também toda a sua vida é reintegrada, tanto à sociedade quanto ao mundo religioso da sua época. Qual é a autoridade de Jesus? É fazer o bem e oferecer para aquele homem um novo capítulo da sua história, dar para ele um novo caminho de vida. É claro que isso incomoda aqueles que eram os donos do perdão, que trazem na verdade só julgamentos. São os árbitros enviesados que leem o mundo e que julgam os acontecimentos à luz do lucro que eles podem ter. Não veem a bondade das obras de Deus, a beleza do que está acontecendo diante deles. Eles trazem uma grande incompreensão que é vista também no povo, que não consegue entender sequer a relação entre o pecado e a cura. Jesus não abraça esses tipos de concepções monetárias, de incompreensão, do contrário. Jesus pergunta o que é mais fácil, curar ou perdoar? Porque para Deus são essas opções que aparecem, aquelas que implicam em fazer o bem para aquele que sofre. Naquela época se pensava que as doenças vinham de Deus como um castigo. Então aqui Jesus mostra um Deus que está disposto a perdoar, ou seja, a entrar na raiz do mal, na raiz da dor e dar assim uma nova oportunidade de vida. Ele restaura o físico daquele homem, mas de maneira mais profunda, trazendo também uma restauração na vida política e na vida religiosa do seu tempo. Aquele homem que chegou na sala carregado, ele é convidado então a abraçar tudo aquilo que o carregava e mostrar que agora ele é quem carrega a sua própria história. Que bonito! Ele domina as suas incapacidades e é levado a ter uma nova vida. Pessoal, a liturgia de hoje nos convida a ter cuidado com as pregações que estão mais preocupadas em focalizar os atos de fé de maneira julgadora do que salvar e curar. Essa visão é mais típica das autoridades que na verdade não têm autoridade e se afastam da ética do reino de Deus, porque no reino de Deus o perdão é a marca que nos ajuda a descobrir, tanto nos acertos quanto nos erros, o rosto de Deus.